Oi, pessoal, boa noite. Um grande abraço. Boa noite, Leila. Boa noite, Helena, Júnior. Boa noite, Lidiane. Sejam todos bem-vindos, tá? Tá dando para ouvir bem, pessoal? Deve estar um pouquinho mais baixo hoje do que o normal, tá? Mas deve estar dando para ouvir, pelo menos, né? Isso, vão colocando de onde vocês estão teclando, né? A Cleonice, boa noite, de Florianópolis. Roberta Cristina, boa noite. Magali Neves, boa noite. Marlene Freitas, boa noite, Rio de Janeiro. Adriana André Cetim, boa noite. Regina Santana, boa noite. Elesilda Pedroso, boa noite. Patrícia Perdigão, boa noite. Sueli Duarte, boa noite. Ivone Fátima, Lúcia Helena, Helena Aparecida França. Legal, Leila, boa noite, viu? Obrigado aí. Fernanda La Rosa, boa noite. Elisa Andréia, boa noite. A Magali de Itatiba, né, Magali? Fernanda La Rosa do Uruguai, Ponto del Este. Seja bem-vinda. Jaqueline de Jesus, Rio Grande do Sul. Patrícia Perdigão, Rio de Janeiro. Lázara Oliveira de Curitiba. Adriana está nos Estados Unidos. Francisca Castro, do Rio Branco, né? Acre, né? Boa noite. Liege Marton, de Taubaté, São Paulo. Boa noite. Adriano Tavares. Boa noite. Bruno Souza. Ivone Pereira. Adriano Tavares, já de Pernambuco. Seja bem-vindo, Adriano. Marli Rodrigues, boa noite. Pessoal, vamos começar, né? Já estamos aí com 20 horas, né? Vamos dar início então, tá? Para a gente aproveitar o nosso tempo, né? O pessoal vai chegando aí, vai se acomodando. Então vamos fazer a nossa prece, tá? Vamos fechar os olhos e enviar o nosso pensamento em uníssono, todos nós juntos, nos direcionando a Jesus. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, por tudo que aprendemos, por tudo que vivenciamos, até mesmo pelas dificuldades que tivemos, que nos deram oportunidade para exercitarmos certos valores, certas virtudes, certos potenciais que todos necessitamos desenvolver. Abençoa, Senhor, todos os irmãos que estão conosco neste momento, no estudo, os irmãos que chegarão a participar e aqueles que não terão condição hoje, que a Tua luz os envolva onde estiverem e que possamos estar na mesma frequência para os próximos estudos que virão, onde estaremos juntos novamente. Abençoa, Senhor, os espíritos necessitados em torno de nós, que eles possam ser amparados, possam ser tratados e conduzidos para os locais de repouso, as enfermarias do plano espiritual, os ambientes de tratamento que eles necessitarem. E que a Tua luz envolva as nossas intuições para que possamos traduzir em palavras aquilo que a espiritualidade deseja de cada um de nós. Obrigado, Senhor, e abençoa-nos hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos, tá? Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, na Paraíba. Este é um trabalho da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Quem quiser nos conhecer, todos os sábados, às 16 horas, nós temos palestra, passe e depois temos o atendimento individual, fazemos o tratamento espiritual, né? A tarde de sábado é uma tarde de tratamento espiritual, né? Então, tanto a palestra, o passe, o atendimento, visam esse aspecto da doutrina espírita tão importante, que é o aspecto terapêutico, né?
através do conhecimento espírita, através da transfusão de energias, através do passe e também o diálogo individual para que possamos conhecer as necessidades das pessoas que chegam precisando de ajuda, tá? Então, quem quiser nos conhecer, né, é só nos procurar, então, aqui em Campina Grande, tá? Vamos dar continuidade, pessoal, ao estudo do livro Desobsessão do Espírito André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier. Vamos tratar hoje do capítulo... Só fechar aqui uma coisinha. Pronto. Vamos tratar hoje do capítulo 64. Benefícios da desobsessão. Muito importante este capítulo, viu, pessoal? Benefícios da desobsessão. E aí vocês vão colocando as dúvidas, os questionamentos aí em torno do assunto, né? Nós, neste dia, toda quinta-feira, nós falamos sobre mediunidade, falamos sobre influência espiritual, sobre obsessão, reunião mediúnica, doutrinação, tudo que diz respeito a esse assunto, a gente vai tentando desfazer, né, as dúvidas que vocês trazem, tá? Então vamos lá? Vamos começar, né? Ok, vamos dar início então. Benefícios da obsessão, da desobsessão, tá? Quais seriam esses benefícios, né? Aí começa o André Luiz. Erraríamos frontalmente se julgássemos que a desobsessão apenas auxilia os desencarnados que ainda pervagam nas sombras da mente. Né? Aqui, eu estou sem o livro aqui, eu peguei do livro virtual, mas eu estou desconfiado que isso não é sombras da mente, não. Eu estou desconfiado que é nas sombras da morte. Eu acho que no livro digital deve ter colocado errado e eu não percebi e coloquei. Quem tiver o livro em mãos, não o virtual, porque senão vai estar do mesmo jeito, né? Mas quem tiver o Desobsessão em casa, né? Porque é um livro muito conhecido, né? Um dos livros do André Luiz. Dá uma olhadinha para mim, por favor, nesse capítulo 64. Quem tiver o livro em mãos, vê se ainda pervagam nas sombras da mente ou da morte aí. Eu fiquei em dúvida agora aqui, né? Porque não vai fazer tanta diferença porque a gente pode estar tateando nas sombras da mente e na morte, né? Não vai ter grande diferença não, mas é que eu fiquei curioso de saber. Quem tiver com o livro de papel mesmo em mãos aí, dá uma olhadinha para mim, por favor, tá? Mas vamos lá, vamos para a ideia que o André Luiz está trazendo, né? Erraríamos frontalmente se julgássemos que a desobsessão apenas auxilia os desencarnados, que ainda estão aturdidos na sua mente, na morte, seja como for, né? Aqueles que estão necessitados, né? Por que ela diz isso? Porque a gente poderia crer que as pessoas que estão recebendo ajuda na reunião mediúnica são apenas os desencarnados. São apenas os desencarnados. E nós sabemos que não. E isso que o André Luiz vai falar nesse capítulo, né? Erraríamos se nós acreditássemos que somente os desencarnados é que estão recebendo auxílio na reunião mediúnica. Nós também somos muito auxiliados, muito auxiliados. Né? A casa espírita é auxiliada, nós vamos falar sobre isso, né? A cidade onde nós estamos, o ambiente, o bairro onde nós estamos é auxiliado. Tá? Nós vamos ver mais detalhadamente para que a gente possa entender. Tá? Isso, nós também recebemos, né, Adriana? Exatamente. Tá? Vamos ver aqui o que o André Luiz vai falando, então, né?
Semelhantes atividades beneficiam a eles, aos desencarnados, né? Aqueles que estão desmemoriados, aqueles que estão suicidas, né? Se suicidaram, estão ali sentindo a agonia da morte, que eles estão repetindo, porque o suicídio é assim, né? A pessoa morre, mas ela fica presa neuroticamente, ela fica fixada naquela situação que ela gerou, né? Então ela fica repetindo, né, o enforcamento, o tiro, né? Então ajuda os suicidas, ajuda aqueles que morreram de overdose na drogadição ou no uso de qualquer droga, nos excessos do álcool, né? Ajuda aqueles acidentados, né? Ajuda os pacientes terminais, né? Que mesmo depois da morte continuam sentindo os seus sintomas, os sintomas da doença que tiveram, né? E que os matou, continuam sentindo na vida espiritual. Então também são auxiliados, né? Porque assim, a pessoa morre, mesmo paciente terminal que foi esgotando, né, o fiozinho da existência ali, ele também precisa ter preparação para a morte. Não somente física, né, o esgotamento dos órgãos, mas também moral, vibratória, mental, emocional, né? E a reunião mediúnica nós ajudamos muito para que esses irmãos possam ser socorridos, né? Possam ser amparados. Pessoas que sofreram acidentes, né? Pessoas que foram assassinadas, né? Então, assim, a gama de casos é muito grande. São tantos quantos aqueles que desencarnam. Os tipos de casos, né? São todos esses que a gente vê desencarnarem todos os dias. São passíveis de serem auxiliados nas reuniões mediúnicas, né? Mas não somente eles, como a gente está vendo aqui, né? Não somente eles. Então vamos ver daqui a continuação, né? Semelhantes atividades beneficiam a eles. A nós, bem assim os que nos partilham a experiência cotidiana, seja em casa ou fora do reduto doméstico, e ainda os próprios lugares espaciais em que se desenvolve a nossa influência. Então vamos por partes aqui, né? A gente já viu, beneficia os espíritos, né? Beneficia a nós que participamos das reuniões mediúnicas, os benefícios são enormes. Vamos tentar enumerar alguns aqui, né? Vocês vão me ajudando a lembrar, e o que vocês lembrarem, vocês vão colocando aí. Vamos tentar enumerar, né? Quais são os benefícios para nós que participamos das reuniões mediúnicas. Primeiro, nós entramos em contato com a realidade espiritual. Então a gente começa a entender melhor como é a realidade espiritual. Porque a nossa vida ela é composta da realidade física e da realidade espiritual. E muitas vezes a gente vive a existência inteira apenas se baseando na realidade material. Então, quando a gente adentra a reunião mediúnica, nós começamos a entender dos dois lados e começamos a entender, inclusive, como que influencia o lado material, o lado espiritual. Como que o lado espiritual tem impacto no lado material da vida, né? Eu comecei com 17 anos na reunião mediúnica e nunca mais parei. Eu nunca mais deixei, assim. Foi direto esse tempo todo aí, trabalhando com a doutrinação, com a mediunidade, né? E eu digo para vocês, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi o que mais me ajudou, me dando suporte para passar as situações que eu precisei passar e que eu passo e que passarei ainda, certamente. Né? Foi o que mais me deu apoio. E foi o que mais me ajudou a ajudar as pessoas que me procuravam, seja no consultório, seja na própria casa espírita. O que mais me ajudou até hoje foram as reuniões mediúnicas. Tá?
Então isso dá uma maturidade para a gente, o entendimento sobre os problemas humanos, o entendimento sobre as reencarnações, como é que funciona a lei de causa e efeito na prática, a obsessão, a interferência espiritual, como que ela se dá, né? Eu digo para vocês que o período de adolescência, parte do período, né, foi muito assim auxiliado por estar participando da reunião mediúnica, né? Porque eu tinha 17 anos, né? Ainda era adolescente, né? Vocês colocaram aqui, né? O Léo Moreira colocou, né? O Aléo Moreira. Reforma íntima ajuda muito na reforma íntima. Ajuda muito. Tem gente que fala assim, mas você tem que primeiro fazer a reforma íntima para depois ir na reunião mediúnica. Tá certo que a gente precisa ter uma prudência, não é qualquer pessoa que vai estar preparada para a reunião mediúnica. Isso é verdade. Mas a reunião mediúnica ajuda muito na reforma íntima. Por quê? Porque nós estamos ali aprendendo e a gente aprende bastante os casos que vão aparecendo. É um curso maravilhoso sobre a vida, né? Sobre a vida espiritual e tudo mais. Então ajuda muito porque é um exercício de amor. O tempo todo nós estamos amando ali, nós estamos irradiando energias boas, conversando num clima de paz com os irmãos necessitados, né? Então é um precioso exercício de amor, né? Ajuda muito na reforma íntima. Reforma íntima, a base da reforma íntima é a gente aprender a amar, é isso. Aprender a amar a gente mesmo, amar os outros, amar a vida, né? E a reunião mediúnica ajuda muito nesse sentido, pessoal. É maravilhoso, né? Tá? Então, também, eu estou falando aqui dos benefícios que nós, né? Porque a gente falou que os espíritos são beneficiados e nós também somos, né? Por exemplo, as pessoas que são médiums estão acumulando força mediúnica. Quando começam a participar da reunião mediúnica, elas estão no local certo onde elas podem gastar a sua força mediúnica, onde elas podem canalizar a sua força mediúnica. E isso já é de um benefício tremendo, isso já é de um benefício maravilhoso, porque muitos dos sintomas que ela trazia começam a reduzir. Muitos problemas relativos à depressão que ela sentia, à insônia que ela tinha, né? Muitos distúrbios da emoção acabam encontrando alívio, né? Muitos problemas do pensamento, das fixações mentais, a gente vai ver isso ainda aqui, né? Então os benefícios são muito grandes para nós que participamos também, tá, pessoal? Todos os encarnados, né? Pela possibilidade de trabalharmos no bem, aprendermos, né? E exercitarmos as nossas possibilidades mediúnicas, né? Mas não somente nós, né? Olha, bem assim os que nos partilham a experiência cotidiana, seja em casa ou fora do reduto doméstico. Então vamos entender isso aqui agora. O que quer dizer isso, pessoal? Que aqueles que convivem conosco também se beneficiam. Como que funciona isso? Né? Aqueles da nossa família, por exemplo, né? Às vezes você está com uma filha, um filho que está sob influência de certo espírito, está muito nervoso, está muito desequilibrado, está, né? Se envolvendo às vezes com coisas que não precisaria se envolver, está sofrendo influência do plano espiritual. E você, muitas vezes, você participante da reunião mediúnica, é a ponte entre a sua casa, entre a sua filha, ou seu filho, ou seu marido, e a reunião mediúnica. Às vezes você vai na reunião mediúnica e você vai levando a entidade que estava com a sua filha ou que estava com o seu marido e vai ser atendido lá na reunião mediúnica. Às vezes você sai de casa deixando o parente lá nervoso, bravo, contrariado, até por você estar saindo, né?
E chega na reunião mediúnica, a gente atende o espírito ligado àquele parente. Quando chega em casa, ele está tranquilo, já está mais dócil, já é outra pessoa. Quantas vezes eu vi isso acontecer? Quantas vezes eu vi isso na minha vida, eu vi isso na vida das pessoas que convivem comigo, que eu atendo. Quantas vezes eu vi situações assim incríveis acontecerem, né? De pessoas que trabalhavam comigo na mesma empresa, que às vezes a gente conversava, né? Trabalhava ali no RH, né? Psicólogo do trabalho, na época e tal. Então conversava com a pessoa, às vezes a pessoa expunha certos problemas para mim ali na empresa e tal. Aí na mesma noite, na reunião mediúnica, acabava se comunicando o espírito ligado à pessoa, né? Aí no dia seguinte o problema já tinha mudado totalmente, a situação já tinha mudado totalmente. Até eu me surpreendia com os resultados que surgiam, vocês entendem? Então isso a gente vê muito assim, é muito frequente o impacto que tem, os auxílios que a gente faz na reunião mediúnica. Por que que nós somos os primeiros a ser beneficiados? Quem participa da reunião mediúnica são os primeiros a serem beneficiados. Por quê? Porque os espíritos primeiro vão ajudando a gente que participa, os nossos familiares, para que nós tenhamos condição de continuar participando, de enxergarmos os benefícios, de valorizarmos o trabalho que estamos participando. Então os espíritos privilegiam primeiro aqueles que estão participando para que se consolide a fé deles, de todos que participam, para que eles entendam o benefício, o tamanho do benefício que estão tendo. E aí eles vão expandindo, né? Os participantes vão expandindo o benefício para todos da casa espírita, para aqueles do seu trabalho, no dia a dia, da sua família, né? Da sociedade em geral, as pessoas que nos procuram pedindo auxílio, né? Então, é assim que a espiritualidade trabalha, né? Por isso que quem pode, né, quem tenha condições, quem tem interesse de participar de reunião mediúnica, procure se aproximar da casa espírita, procure se aproximar dos estudos, procure se aproximar das reuniões mediúnicas. É a melhor coisa que vocês vão fazer, pessoal. É uma das coisas que mais ajudam para que a gente se mantenha bem em meio às dificuldades que a gente passa, né? A Léo Moreira colocou: eu sempre participei de reuniões. A minha avó largou o vício, o meu tio também. Eu entendo exatamente tudo o que você está dizendo. Que bom, Léo. É isso aí. Entendeu? É isso que acontece, né? A Marli colocou: minha reforma íntima, né? Realmente começou quando comecei a frequentar uma casa espírita kardecista, né? Uma casa espírita, né? Que segue a doutrina espírita mesmo, né? De Kardec e tal. Porque é assim mesmo, né? Na verdade, a reforma íntima muitas vezes a gente começa a assistir as lives, as palestras, os vídeos, né? O Divaldo começa a pegar os livros. E geralmente é assim, né? O pessoal já começa a devorar os livros, as palestras, os estudos, até mesmo antes de participar da casa espírita, né? Hoje em dia acho que está muito assim, porque acho que o primeiro contato de muitos está sendo virtual, né? Mas ali já começa a mudança, a pessoa já vai, né? Já vai percebendo a importância de certas mudanças na sua vida, nos seus hábitos, né? E muita coisa já começa a mudar de fato, né? Muita coisa começa a melhorar. Certo? A Sueli Duarte colocou: onde mora não tem casa espírita, né? Então, Sueli, então o negócio é se apegar mesmo ao virtual, né? Você pegar o virtual, aos livros e mandar bala, né? Quem sabe de futuro você pode até fazer uma casa espírita. Se eu chegasse num lugar e não tivesse casa espírita, pessoal, sabe o que eu faria? Eu criaria uma casa espírita. Eu faria isso. Chega num lugar lá, não tem casa espírita. Não tem? Então precisa ter. Vamos criar uma casa espírita.
Mas eu sei que, né, é uma questão de amadurecimento da ideia, né, até do pensamento espírita, né? Ok. A Mari colocou, comecei assim, lendo livros, tentando mudar, por observação. É assim, né? É assim, cada um de vocês aí tem as suas histórias do começo, né? Então, olha lá, pessoal. Então, ajuda os espíritos, ajuda nós, bem assim os que nos partilham a experiência cotidiana, seja em casa ou fora do reduto doméstico. E ainda os próprios lugares espaciais em que se desenvolve a nossa influência. Olha que interessante. O André Luiz ainda frisou aqui, ó, os próprios lugares espaciais em que se desenvolve a nossa influência. Quer dizer que onde você começa a ter uma atividade no teu dia a dia, nos lugares espaciais, em determinadas empresas onde você vai sempre frequentar, onde você tem muito contato, porque é um cliente seu, uma loja, porque você é vendedor e você tem um amigo vendedor, de vez em quando ele assiste aqui, uma pessoa muito querida aí, nossa, né, espírita, tá? E ele é vendedor e ele vai, né, vender nas lojas de roupa onde ele vende as roupas, tá? E, e ele sente as presenças nas lojas e nas reuniões mediúnicas e vai atendendo os espíritos que ele acaba sentindo nas lojas. Às vezes é o cliente, é o dono da loja que não está bem, né? E conversa com ele, se abre com ele e tal. E aí vai para a reunião mediúnica à noite e lá ele atende os espíritos. É assim. A vida do espírita cristão, a vida do médium, é assim. É ajudar o tempo todo. É socorrer o tempo todo. Às vezes você está na rua, você está num restaurante, né? Já tem uma vez que a gente estava comendo num restaurante, né? Aí minha esposa olhou para o lado, olhou para a mesa ao lado e viu um espírito acoplado a uma senhora. E o espírito percebeu o que ela viu. Nessa hora que ela viu e o espírito percebeu, parece que o espírito se ligou a ela. Aí chegando em casa já atendi o espírito, né? E porque não tinha reunião mediúnica no dia, falaram, vamos ficar esperando a reunião mediúnica, né? Vocês entendem? É o tempo todo. O médium é a ponte entre os locais espaciais onde a nossa influência se dá, onde a gente vai frequentemente, onde a gente tem amigos, né? Casas de parentes, locais de trabalho, porque onde a gente vai, nós estamos ali com a espiritualidade nos ajudando, nos protegendo, a nossa mediunidade está presente, nós acabamos sentindo, nós acabamos sendo a ponte com aqueles que precisam, né? A ponte com a casa espírita, tá? Ok? Faz sentido para vocês? Estão compreendendo? É... A Janaína, posso fazer evangelho no lar sozinha? Pode, sem problema. Sem problema, Janaína. Pode fazer sim. Você não vai estar sozinha. Vai estar com os espíritos amigos, com o seu espírito protetor, espíritos familiares que te amam, que querem ajudar, tá? Pode fazer, faz lá uma leitura em voz alta no seu quarto, né? Onde você tiver privacidade, silêncio, né? Faz uma leitura em voz alta, faz uma prece, coloca uma água para fluidificar, uma jarra de água, um copo d'água, né? Para você beber, para a família beber. Se quiser até explicar em voz alta, pode explicar. Se quiser só ler e refletir sobre o assunto também, né? Isso vai ter uma grande importância na sua vida e na sua casa, tá? A Miriam colocou, faço toda segunda evangelho no lado. O ambiente aqui em casa melhorou muito.
Minha vizinha também vem e diz que melhorou também na casa dela. Inclusive ela mudou muito para melhor, tá vendo? Importância do evangelho no lar, né? Importância da oração, da leitura do evangelho, às vezes de trazer esse ou aquele para participar, a vizinha, o amigo, tal, né? As pessoas vão melhorando também, né? E com o tempo elas passam a fazer na casa delas e vão se tornando os lares, vão se tornando pontos de luz, né? Que ajudam os seus habitantes ali da casa, né? E ajuda toda a redondeza, né? Todos aqueles que estão ao redor, tá? Ok, pessoal. Então, importante isso, né? Nós acabaremos tendo uma influência sobre até os ambientes espaciais onde nós vivemos, acaba sendo auxiliado pelas reuniões mediúnicas, né? Tá? Reuniões dedicadas à desobsessão constituem bastas vezes trabalho difícil, pois em muitas circunstâncias parece cair em monotonia desagradável, não só pela repetição frequente de manifestações análogas umas às outras, né, parecidas umas com as outras, como também porque a elas comparecem durante largo tempo entidades cronificadas em rebeldia e presunção, né? Então, o André Luiz falando também das dificuldades da reunião mediúnica, né? Porque tem um ganho muito grande. Emmanuel até chega a dizer que nós só vamos compreender a magnitude da desobsessão na casa espírita quando estivermos no plano espiritual. Aqui na Terra nós não temos capacidade de avaliar o tamanho, a extensão do benefício das reuniões de desobsessão, né? Tanto que ele fala que cada casa espírita tem que ter pelo menos uma reunião, né, para esse mistério, tá? Então vamos lá, né? É um trabalho difícil, tá? É bom, é maravilhoso, mas é um trabalho difícil, porque muitas vezes a repetição dos casos, não existem tantos casos assim, não existem tantas diferenças entre os espíritos assim. Então existe uma classificação do tipo de casos que a gente atende, que depois de um certo tempo acaba um pouco a novidade, né? Se transforma em uma certa repetição de casos, né? Então cai numa certa monotonia, entre aspas, né? Porque tudo depende do sentido que a gente dá, do significado que a gente dá para a reunião, que tem que estar sempre se ressignificando, né? Nós temos que estar sempre encontrando motivos novos para continuar ajudando, né? Mas há uma repetição dos casos, né? Então, a gente vai seguindo certos protocolos, mais ou menos parecidos, para solucionarmos os casos que chegam, inclusive aqueles de espíritos muito revoltados, rebeldes, trazem uma energia pesada, trazem uma energia de raiva, né? Uma energia mais densa, né? E nós sentimos esse impacto. Só que nós saímos da reunião melhor do que chegamos. A gente vai aprendendo a receber esse impacto, né? De espíritos ameaçando, espíritos revoltados, obsessores. Mas é para isso que existe a reunião de desobsessão. Não é só para a gente ficar conversando com o mentor, fazendo consulta com o espírito na reunião mediúnica. Não é o objetivo. O objetivo é atendermos os necessitados, né? E os maiores necessitados são aqueles mais revoltados, né? Que são os mais sofredores, porque mais distantes da fé, mais distantes do amor, mais distantes da mudança, e nós temos que aproximá-los de tudo isso, né? Não é fácil, através da argumentação, através do amor, né? Então isso tudo, lógico que gera um trabalho, gera um cansaço, uma certa monotonia, um desgaste, né? Mas nós vamos aprendendo também que com esse trabalho todo, o benefício é muito grande, porque às vezes um espírito revoltado estava infernizando a vida de um monte de gente.
Às vezes um espírito desse que a gente ajuda estava perturbando a família inteira. Estava perturbando a empresa inteira, o ambiente inteiro de trabalho. Um espírito que a gente ajuda. Às vezes um que a gente ajuda estava virando a nossa vida de cabeça para baixo. Vocês entendem a gravidade disso, a importância disso, né? Mas não é só um que é atendido, são vários. E todas as semanas, e às vezes várias vezes por semana, né? O benefício é enorme, né, pessoal? Ok. Vilani, um abraço. Vilani participa com a gente, né? Inclusive na reunião mediúnica também, né? A Vilani eu faço sozinho, sozinha materialmente, né? Tenho consciência que ao redor de minha mesa, sentados ao meu lado, tem espíritos me ajudando e outros aprendendo as lições lidas. Exatamente, Vilani. É isso mesmo, né? A gente tem que ter essa fé, né? A gente tem que cultivar essa fé, que a literatura espírita vai nos mostrando, né? A certeza de que estamos rodeados o tempo todo pelos espíritos, pela espiritualidade, né? E por isso a nossa conduta deve ser uma conduta reta, o nosso pensamento, um pensamento digno, nosso sentimento equilibrado, porque o tempo todo nós estamos mergulhados na espiritualidade, né? Como diz Paulo de Tarso, nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas, né? Por isso nós temos que fugir de todo embaraço, né? Situações irregulares, tal, né? Aí continuando, né? Todos possuímos desafetos de existências passadas. E no estágio de evolução em que ainda respiramos, atraímos a presença de entidades menos evolvidas ou evoluídas, a mesma coisa, né? Que se nos ajustam ao clima do pensamento, prejudicando, não raro, involuntariamente, as nossas disposições e possibilidades de aproveitamento da vida e do tempo. Olha que importante esse parágrafo aqui, né? Do André Luiz. Todos possuímos desafetos de existências passadas. Ponto. Aqui tem vírgula, né? Mas eu que coloquei o ponto. Todos possuímos desafetos de existências passadas, pessoal. Quem acha, não, eu amo as pessoas, eu não tenho inimigo nenhum. Às vezes vai ver espiritualmente, tá cheio de gente atrás da pessoa, só que ela não percebe, ela não vê, né? Ela só sente, às vezes, através de mal-estares, através de problemas que surgem, às vezes, do nada, situações complicadas, né? Mas todos nós trazemos desafetos de existências passadas. Por quê? Porque nós já vivemos muitas encarnações. Nós já vivemos muitas encarnações. Nós já vivemos muito tempo, né? Já vivemos muito tempo, muitas encarnações. Então o que acontece? Já tivemos tempo para... Oi, estão ouvindo, pessoal? Oi, voltou aí o som? Som ok? Alô? Oi, tá dando para ouvir? Voltou? Tá certo, eu não tinha visto que vocês não estavam ouvindo. Mas vamos lá, né? Então nós já vivemos muitas encarnações. Você pega aí 1000 anos, nós devemos ter tido aí, no mínimo, 10 encarnações, no mínimo. Mas 15, 20 talvez, né? Imagina quantos inimigos nós já fizemos no passado. Imagina quantos erros nós já cometemos, quantas pessoas já prejudicamos. Nós temos que pensar assim, hoje nós estamos na melhor versão de nós mesmos, pessoal.
Porque é a existência que nós estamos vivendo por último, né? Quer dizer, é a que eu estou trabalhando atualmente, é o presente, é o agora. Então, para trás, eu fui sempre pior do que eu sou hoje. Eu vim evoluindo, não vim? Então, eu vou continuar evoluindo, vou continuar reencarnando, vou continuar evoluindo. Mas para trás dessa aqui, eu fui sempre pior. Então, imagina como é que a gente era aí há 200, 500, 1000 anos atrás, né? Então não tem pessoas que não tenham inimigos do passado, desafetos de existências passadas, né? E também se não for, né, se não forem esses desafetos do passado, que a gente reencarna e que eles já vêm junto com a gente, já vem o pacote todo, vem a gente, né? E vem no nosso clima espiritual, no nosso psiquismo, no nosso campo psíquico, já vem junto a turma junto comigo, junto com vocês. Vocês já trouxeram o clima psíquico de vocês, retratando o passado de vocês, as ligações com esse, com aquele, os débitos e tal, todo no campo vibratório de vocês. Eu também. Por isso que desde cedinho a gente já é meio complicado, a gente já é meio assim, meio assado, meio irritado, meio nervoso, meio desatento, meio avoado, já com problemas, né? Precisando tomar remédio, precisando isso, precisando aquilo, né? Porque já traz, e às vezes não é de criança que sente dificuldades, mas lá na adolescência começa a aparecer lá os problemas, né? Começa a aparecer os comportamentos complicados, ok? Ou então na fase já da adulta, né? Às vezes a pessoa tem a infância e a adolescência mais tranquila, mas depois começa a eclodir. Por quê? Porque é esse pessoal que veio junto com a gente, esperando o momento certo para começarem a se mostrar. Aí vem os compromissos nossos. Às vezes é quando se casa. Aí quando casa parece que o caldo entorna, né? Começa a aparecer tudo de uma vez os compromissos. Quando vem o filho, quando começa isso, quando começa aquilo, parece que começa a aparecer os compromissos, né? Então cada um tem um momento em que começa a aparecer as maiores dificuldades, né? É quando permitem que certas entidades se aproximem de nós, que a gente, às vezes eles dão uma colher de chá pra gente e deixa a gente aproveitar pelo menos os primeiros anos, pra gente se enraizar. E aí depois eles começam a permitir que as entidades se aproximem de nós, os nossos débitos. E aí você começa a ficar lá meio atormentado, meio, né, desorientado, não se sabe por quê, começou a mudar. Né? É esse pessoal em torno da gente, são esses desafetos do passado. Ah, por que Deus permite isso? Porque são os cobradores do passado, procurando aquele que deve, que somos nós. Procurando os devedores que somos nós. Entendeu? Então somos nós porque é aquilo que a gente já falou, né? A gente já viveu muito, já errou muito, já aprendeu muitas coisas também, já sofreu muitas coisas também, né? Ok. Certo. A Marli colocou, em casa tem um espírito obsessor que nos prejudica muito, mesmo indo com frequência à casa espírita, e olha que já teve melhora significativa. Então, é isso mesmo, Marli, né? Tem certos espíritos que nós os ofendemos tão fortemente que eles não aceitam de imediato o auxílio. Às vezes precisa de anos, eles nos acompanhando para devagarzinho irem mudando, assim como a gente também. À medida que a gente vai melhorando, eles também vão melhorando, até que chega um momento em que eles resolvem seguir o caminho deles, né? Às vezes, a Vilani colocou, e muitos reencarnam como filho, marido. Sim, alguns dos nossos compromissos vêm na presença do filho, na presença do marido, da esposa. Né? Alguns que estavam em torno de nós, nos atormentando na juventude, aí quando a gente casa, de repente começa a reencarnar em forma de filhos. E a gente começa a melhorar.
Eu já vi várias meninas melhorarem depois de serem mães, os rapazes melhorarem, né, depois de ter os seus filhos também, né? O casalzinho lá, tal. Aí começa a ter filha, começa, né? Começa a dar uma acalmada nas emoções, tal. Não é um processo mágico, não é uma mudança mágica, não existe essa magia. O que existe é o recomeço, a reencarnação é uma oportunidade maravilhosa, né, que permite seres que estavam pesando às vezes na nossa atmosfera psíquica, né, eles vão sendo isolados, vamos dizer assim, né, vão se desligando de nós através de um novo corpo, em que nós permitimos que eles venham. Por isso que é um problema, né, quando a pessoa fala, não quero ter filho, não quero ter filho, né? A gente respeita, né, o livre-arbítrio das pessoas, tal, mas ao mesmo tempo é meio perigoso, por quê? Porque como todos nós temos os nossos desafetos, às vezes aquele filho que a gente não recebe, ele vai continuar no plano espiritual nos atormentando. Às vezes sendo responsável por doenças que a gente vem a ter, por insucessos que a gente vem a ter, né? Sendo que a gente podia ter aberto o coração, podia ter aberto o lar. Até mais, é muito desgastante, mas é preferível a gente se desgastar fazendo uma coisa boa do que ter que se desgastar para vencer, às vezes, uma depressão, para vencer um transtorno bipolar, para vencer um câncer, às vezes provocado por aquele que não veio. Porque eu fechei as portas do coração, eu fechei as portas do meu lar, né, para essa possibilidade. E aqui, pessoal, não vai nenhum julgamento, nós estamos analisando aquilo que a gente tem visto acontecer aos montes por aí, pessoal. É o que acontece, né? Por isso que amando, a gente acaba sendo amado. E inimizades do passado vão se transformando em afeto, né? Porque às vezes aquele inimigo do passado, você abre as portas do seu lar, ele reencarna, aí você cuida com carinho e tal. E aí ele vai mostrando todo um lado bom também. Vai ter dificuldades? Vai. Mas ele também começa a mostrar todo um lado bom que ele possui, né? E as dificuldades vão desaparecendo com o tempo, né? Então é muito importante isso, né? Então todos possuímos desafetos de existências passadas. E no estágio de evolução em que ainda respiramos, nós atraímos também a presença de entidades menos evoluídas, evolvidas. Né? Quer dizer, às vezes não é nem compromisso nosso, mas pela mediunidade que a gente tem, ou pela sintonia natural que se estabelece entre nós, às vezes o pensamento nosso meio atormentado, meio desequilibrado, acaba sintonizando com espíritos desequilibrados também. O nosso vício acaba sintonizando com os viciados do plano espiritual, né? Os nossos conflitos íntimos acabam sintonizando com os espíritos conflitados em si mesmos, né? E a gente acaba atraindo esse tipo de espírito, e o que acontece? Prejudicando, não raro, involuntariamente, as nossas disposições e possibilidades de aproveitamento da vida e do tempo. Quer dizer, a gente acaba naturalmente se ligando a certas entidades que acabam nos prejudicando, prejudicando nossa vida e o nosso tempo. Às vezes distraindo a gente, levando a gente para diversões que seriam ruins para a gente, diversões nocivas, problemas nocivos, né? Questões assim que a gente pode fazer mal para a gente mesmo, no campo do sexo, no campo da drogadição, no campo, né, de uma porção de coisas, de perigos aí que rondam a nossa vida e que às vezes essas entidades acabam nos arrastando, né? Então tudo isso acaba encontrando também muita mudança, muita melhoria na nossa busca da reunião mediúnica, né? Quando a gente procura se preparar, trabalhar, se ajudar, né? Ok, pessoal? A desobsessão vige desse modo por remédio moral específico, arejando os caminhos mentais em que nos cabe agir, imunizando-nos contra os perigos da alienação. Olha só, imunizando-nos
contra os perigos da alienação. Por quê? Porque tem muitas pessoas que podem estar participando da reunião mediúnica ou podem não estar participando, mas estão sendo tratadas, estão indo na casa espírita, está sendo realizada a desobsessão com essa pessoa. E nós podemos estar retirando ela de uma situação que poderia levar à alienação mental. Entendeu? Poderia levá-la ao suicídio. Né? Então a desobsessão é extremamente importante. As pessoas que têm condição vão participando das reuniões mediúnicas, as que ainda não têm, mas estão se tratando, são objeto da desobsessão. Os espíritos vão ser levados às reuniões mediúnicas e às vezes a gente vai estar evitando problemas muito sérios, né? Tratamentos muito profundos, né? Então, ó, imunizando-nos contra os perigos da alienação e estabelecendo vantagens ocultas em nós, para nós e em torno de nós. Numa extensão que, por enquanto, não somos capazes de calcular. Você viu o André Luiz também falando aqui, né? Eu tinha citado o Emmanuel, mas também o André Luiz falando aqui. Né? Quer dizer, tanto nós que participamos, né, que somos médios, doutrinadores, passistas, nós estamos nos imunizando contra a alienação mental. Porque nós poderíamos ir para algum caminho que poderia nos levar para a obsessão profunda, para a alienação. E nós estamos ali trabalhando justamente para tratar dos outros, e estamos nos tratando também. Por isso que a reunião mediúnica é uma grande terapia de grupo. Nós somos os primeiros a sermos tratados, né? Como eu disse, e depois a nossa família também, os espíritos e tudo mais, né? Mas é uma grande terapia de grupo, né? Estabelecendo vantagens ocultas que a gente não vê a princípio, mas a gente começa a perceber, né? Em nós, para nós e em torno de nós, numa extensão que por enquanto não somos capazes de calcular. Tá? E para terminar aqui, né? Através dela, da desobsessão, desaparecem doenças fantasmas. Olha lá, doenças fantasmas. O que são essas doenças fantasmas, né? Doenças fantasmas são aquelas doenças que aparece, desaparece, né? Dói aqui, dói ali, dói lá, dá a volta, faz exame, não aparece, né? Às vezes o médico não consegue nem fechar o diagnóstico de tão estranho que são os sintomas, que não batem nos manuais ali exatamente do jeito que está acostumado, né? São coisas meio paradoxais, toma um remédio, dá o efeito contrário, né? Então, às vezes, doenças fantasmas, a pessoa sente que dói e ninguém acha a causa da dor. Né? A pessoa jura de pé junto, tá doendo, às vezes tá gritando de dor, ninguém acha a causa da dor. Dor de cabeça, dor no estômago, dor na coluna, dor não sei aonde. Então, são as doenças fantasmas, né? Desaparecem doenças fantasmas. Empeços obscuros, né? Obstáculos obscuros, dificuldades obscuras. Às vezes a pessoa fala assim, Alexandre, não sei o que acontece comigo, que tudo dá errado, né? Se eu vou fazer uma coisa, pode acreditar que vai dar errado, né? E não é só, tem a questão do pensamento negativo, às vezes a pessoa está tão negativa também que ela mesmo se encarrega de... Mas tem também a questão do entorno ali, né? Das influências realmente, que estão trabalhando. A gente vê isso mesmo. Os espíritos trabalhando para dar errado. Tudo que a pessoa faz. Tudo que ela compra, tudo que ela vende, tudo que ela faz, eles dão um jeito de fazer dar errado. Para a pessoa desanimar, para a pessoa achar que nada vale a pena, para que a pessoa comece a pensar em suicídio, para que a pessoa... É para isso que eles fazem não dar certo as coisas. É para que ela fique infeliz e comece a pensar em tirar a própria vida,
né? Por isso que a desobsessão, ela pode ajudar muito, assim, na questão em torno de nós, né? Melhorando muito a nossa vida, né? Por quê? Porque aqueles que estavam atrapalhando, eles vão sendo atendidos, né? Então, isso a gente vê bastante também, né? É, insucessos, né? Ele falou que insucessos, além de obtermos com seu apoio espiritual mais amplos horizontes ao entendimento da vida e recursos morais inapreciáveis para agir diante do próximo com desapego e compreensão. Olha o tamanho do auxílio, olha o tamanho da ajuda. Vejam quantas coisas, né, encontram melhoria com as reuniões de desobsessão, com a desobsessão da casa espírita, né? Por isso que toda casa espírita trabalha pela desobsessão. Trabalha por ajudar os espíritos necessitados que estão obsediando as pessoas. Porque os benefícios conquistados pela desobsessão são muito grandes, né? Ok. Então a gente vai conquistando mais amplos horizontes o entendimento da vida, né? E a gente vai melhorando moralmente, né? Entendendo, se tornando uma pessoa mais dócil, mais fácil de compreender o ser humano, os problemas humanos, as dificuldades da vida, né? Então isso é factível, né, com a nossa participação e com a desobsessão em si mesmo, né? Ok? Muito bem, pessoal. Então é isso, né? Nós acabamos aqui os textos. Deixa eu ver o que vocês colocaram, né? O Valdinei, além de reunião mediúnica, o que mais fazer para a desobsessão? Valdinei, o problema da obsessão e da desobsessão é um problema de asepsia mental. É um problema de asepsia mental. A essência da desobsessão é a asepsia mental. Ou seja, a limpeza mental, sentimental que a gente faz. Então, por exemplo, a oração é um dos mais poderosos recursos, a oração sincera, muito sincera, de coração mesmo que a gente faz. É isso que funciona, tá? A ação caridosa, a ação benevolente, que gera boas energias no outro, aquilo volta para a gente em forma de boas energias que nos ajudam na nossa desobsessão. A caridade praticada é o poderoso agente desobsessivo também. Os trabalhos voluntários, né, visando o próximo, né, o passe que a gente toma, ajuda nessa asepsia das energias deletérias em nós, no nosso perispírito, né? Melhora a condição vibratória nossa, tá? Então, a leitura é uma terapia extraordinária, né? A leitura do Evangelho, dos livros espíritas, né? São livros assim que elevam a nossa vibração, limpam a nossa mente, melhoram a nossa psicosfera. E quando a gente vai melhorando a psicosfera nossa, a vibração em torno de nós, vai mudando a nossa mente, vai mudando o nosso sentimento, as ligações com esses irmãos necessitados vai se desfazendo. O canal da obsessão, essas ligações mentais entre o obsessor e nós, vai se desfazendo. Entendeu? Então é lógico que quando a gente pode participar, quando a gente tem condição de se aproximar, né, da casa espírita e absorver toda essa terapêutica, é maravilhoso. Tá? É maravilhoso. Eu nunca vi alguém buscar e não melhorar. Eu já vi pessoas buscarem, imediatistas às vezes, quererem coisas imediatas, né, de uma hora para outra, sem esforço nenhum. Aí não tem mudança, né? Agora, a pessoa que vai e se esforça e persevera, eu nunca vi uma pessoa não melhorar. Entendeu? Sempre melhora,
né? Mas é preciso a continuidade, é preciso a busca do conhecimento, a busca da mudança dos hábitos, aí a pessoa vai melhorando, tá? Ok? Muito bem, pessoal, já estamos na hora, né? Vamos então finalizando, tá? Com a nossa prece e, né, nos preparar para a noite, né? Porque as horas de sono, a preparação para o sono também são muito importantes para a nossa saúde, porque 1/3 da nossa vida praticamente a gente passa dormindo, né? Dizem os espíritos que se nós nos preparássemos, os encarnados se preparassem melhor para as horas do sono, eles ganhariam muito em estímulos para a mudança, em melhoria no nosso dia a dia, né? Porque a gente colheria no plano espiritual os melhores estímulos, as melhores energias para o dia seguinte, vamos dizer assim, né? Então, vamos pedir, né? Senhor Jesus, nos abençoe agora, ao encerrarmos este trabalho, esse estudo. Abençoa o nosso sono, nosso repouso e ajuda-nos, Senhor, enviando os teus mensageiros para que possamos ir para momentos de aprendizado, momentos de socorro, momentos terapêuticos na vida espiritual, para que nós retornemos no dia seguinte cheios de energia, de alegria, de esperança, de fé, de confiança e de amor no nosso coração. Abençoa todos que estão conosco, que estiveram, e aqueles que ainda estão ligados a nós pelo fio do pensamento. E que possamos, Senhor, juntos aprendermos e melhorarmos a cada dia. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença, tá? Aqueles que eu não respondi, depois eu vou responder, tá? Individualmente aí, tá bom? Escrevendo aí nos comentários de vocês, tá? Um abraço, fiquem com Deus, tá? Muita paz para todos.